Os destaques da semana entre os julgamentos do plenário do Supremo Tribunal Federal. Você confere sempre aqui na TV Justiça. Plenárias está começando. Hoje, com os principais momentos da sessão única do dia 6 de setembro de 2017. Karina, nós tivemos uma semana bastante atípica, primeiramente porque, por conta do feriado do dia 7 de setembro, nós tivemos apenas um dia de sessão, que foi a sessão da quarta-feira na véspera, e que também foi caracterizada por ter sido uma sessão única. Apenas já adiantando que essa edição de hoje ela também está um pouquinho diferente, na medida em que diversos fatores, diversas questões movimentaram o Supremo Tribunal Federal, na verdade toda a capital, todo o Brasil durante esta semana, questões que inclusive incidiram no plenário do Supremo Tribunal Federal, e nós vamos acompanhar a cobertura completa que foi feita pela TV Justiça. Mas especificamente, Karina, sobre os julgamentos, que é o foco principal do nosso programa, na verdade, nós tivemos também um conjunto de ações cíveis originárias de relatoria do ministro Marco Aurélio, que tratavam essencialmente de um único tema, e todos os julgamentos foram voltados especificamente para estas 4 ações. Essas 4 ações que, na verdade, embora elas sejam chamadas de ações cíveis originais, porque elas foram propostas diretamente aqui no Supremo, na verdade se tratavam de 4 pedidos feitos por 4 estados, Bahia, Amazonas, Sergipe e Rio Grande do Norte, que buscavam o pedido de indenização em relação à União por ter pago a menor o valor da diferença que deveria ser complementada a partir de um cálculo feito por interpretação tanto da Constituição quanto de uma legislação de 96 e que não teria sido pago efetivamente. Então, os estados buscavam aqui no Supremo Tribunal Federal, daí a matéria chegar aqui na Suprema Corte, para que a União fosse condenada a pagar a diferença desses valores em relação ao Fundef, que é um fundo de desenvolvimento e manutenção do ensino fundamental e também de valorização do magistério. Como eu disse, em 2006 foi promulgada uma emenda à Constituição que substituiu, a partir de 2007, o Fundef por um outro fundo chamado Fundeb. Então, tratavam-se de ações com pedidos de indenização em relação à União, de valores pretéritos que os estados já teriam gasto, mas que, na verdade, quem deveria pagar a conta no total seria a União. Todas as 4 ações da relatoria do ministro Marco Aurélio, como você disse, e o julgamento foi concluído. Mais uma sessão no plenário do Supremo Tribunal Federal, monotemática, como você sempre diz, inclusive no direto do plenário, né, Cadu? Mas um tema que foi iniciado, o ministro Marco Aurélio acabou tendo o voto não seguido pela maioria. Ele, o ministro Luiz Fux, entendiam que a União tinha, sim, interpretado e calculado a forma de pagamento de forma correta, mas a maioria dos ministros, seguindo o voto divergente do ministro Edson Fachin, acabaram concluindo de forma contrária, julgando procedentes as ações para que a União fosse efetivamente condenada a pagar a diferença do valor da complementação do Fundef. A gente vai falar um pouquinho mais, principalmente o voto do ministro Luiz Roberto Barroso, bastante claro para se saber efetivamente como é que deveria ser feito esse cálculo no entendimento da maioria que se formou na sessão plenária desta quarta-feira. É o que nós vamos ver daqui a pouquinho, Karina, exatamente na cobertura desse julgamento, mas como já dissemos, a semana foi movimentada na Suprema Corte. Temas externos acabaram incidindo diretamente no plenário do Supremo Tribunal Federal. Para entendermos por quê, nós vamos ver a cobertura a partir de agora. A presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, enviou ofício à Procuradoria-Geral da República e também para a Polícia Federal, pedindo apuração dos diálogos em que o STF foi mencionado nas gravações de executivos da JBS, reveladas durante a semana pela Procuradoria-Geral da República. Na nota enviada à Procuradoria-Geral da República, a presidente do STF, ministra Carmen Lúcia, se refere aos trechos do áudio gravado pelo empresário da JBS, que indicam omissão dolosa e crimes praticados por colaboradores, terceiros e outras autoridades, e que citam, inclusive, o Supremo Tribunal Federal. A ministra Carmen Lúcia exige investigação imediata para esclarecer as declarações feitas irresponsavelmente contra representantes do Judiciário. No ofício encaminhado à Polícia Federal, a ministra também exige uma investigação rápida para sanar qualquer dúvida em relação aos membros do Supremo. A presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, se manifestou oficialmente sobre a divulgação de novas revelações do
os áudios dos executivos da JBS referentes ao Supremo Tribunal Federal. O Procurador-Geral da República veio a público relatar fatos que ele considerou gravíssimos e que envolveriam este Supremo Tribunal Federal e seus integrantes. Agride-se de maneira inédita na história do país a dignidade institucional deste Supremo Tribunal e a honorabilidade de seus integrantes. Impõe-se, pois, com transparência absoluta, urgência, prioridade e presteza, a apuração clara, profunda e definitiva das alegações em respeito ao direito dos cidadãos brasileiros a um judiciário honrado. Enviei ao Diretor-Geral da Polícia Federal e ao Procurador-Geral da República ofícios exigindo a investigação imediata, com definição de datas para início e conclusão dos trabalhos, a serem apresentados com absoluta clareza a este Supremo Tribunal e à sociedade brasileira, a fim de que não fique qualquer sombra de dúvida sobre a dignidade deste Supremo Tribunal Federal e a honorabilidade de seus integrantes. O tema chegou ao plenário do STF. Logo no início da sessão plenária desta quarta-feira, o ministro Celso de Mello, decano da Corte, pediu a palavra antes mesmo dos julgamentos do dia. Ele abordou o pedido de investigação feito pela ministra Carmen Lúcia, presidente do STF, ao tomar conhecimento das menções a ministros da Corte em gravações de Joés de Batista. O decano defendeu as medidas adotadas pela presidente do Supremo Tribunal Federal e a investigação do que ele chamou de graves insinuações. Vamos rever a fala do decano da Corte na íntegra. Senhora Presidente, senhores ministros, este é um momento propício para destacar a correta posição que Vossa Excelência adotou a respeito de fato notório e gravíssimo, relatado pelo senhor Procurador-Geral da República, objeto de ampla divulgação pelos meios de comunicação social, fato esse concernente a esta Corte Suprema e a seus ministros. Refiro-me, eminente ministra Carmen Lúcia, ao fato de que Vossa Excelência, no dia de ontem, atuando de maneira irrepreensível no desempenho legítimo de suas altas atribuições, como expressão visível da unidade institucional desta Corte Suprema, em face dos demais poderes e autoridades da República, mas, sobretudo, perante os cidadãos deste país, dirigiu-se à nação e, em assim procedendo, cumpriu o dever impostergável de velar pela preservação e respeito à dignidade do Supremo Tribunal Federal e dos juízes que o compõem, fazendo-o em nota, cujo teor penso ser importante aqui reproduzir. Disse Vossa Excelência, senhora Presidente, em nota à sociedade brasileira. Ontem, o Procurador-Geral da República veio a público relatar fatos que ele considerou gravíssimos e que envolveram este Supremo Tribunal Federal e seus integrantes. Agride-se de maneira inédita na história do país a dignidade institucional deste Supremo Tribunal e a honorabilidade de seus integrantes. Impõe-se, pois, com transparência absoluta, com urgência, com prioridade e presteza, impõe-se a apuração clara, profunda e definitiva das alegações em respeito ao direito dos cidadãos brasileiros a um judiciário honrado. Enviei agora, salientou Vossa Excelência, ao Diretor-Geral da Polícia Federal e ao Procurador-Geral da República, ofícios exigindo a investigação imediata, com definição de datas para início e conclusão dos trabalhos a serem apresentados com absoluta clareza a este Supremo Tribunal Federal e à sociedade brasileira, a fim de que não fique qualquer sombra de dúvida sobre a dignidade deste Supremo Tribunal Federal e a honorabilidade de seus integrantes. Fecha aspas. Estou certo, senhora Presidente, estou certo de que foram providenciais e inteiramente adequadas as medidas que Vossa Excelência adotou ao solicitar
com estrito respeito ao que dispõe a nossa legislação, plena e integral apuração dos fatos gravíssimos mencionados pelo senhor Procurador-Geral da República, referentes a esta Corte e aos ministros que a integram, sobre quem não pode pairar uma dúvida sequer, por mais tênue que seja, a propósito de sua respeitabilidade, de sua integridade moral e profissional, de sua honorabilidade e de sua mais completa isenção e imparcialidade. A necessidade de apuração dos fatos em causa traduz uma exigência não só de ordem jurídica, mas, sobretudo, de caráter ético. Eis que as graves insinuações que transparecem dos diálogos mantidos por determinados agentes colaboradores, mostram-se tais insinuações impregnadas de elementos que, se não forem cabalmente esclarecidos, culminarão por injustamente expor esta Corte e os magistrados que a integram ao juízo severo, ao juízo inapelável e ao juízo negativo da própria cidadania. Daí a exigência, senhora presidente e senhores ministros, daí a exigência de transparência, e de transparência absoluta na investigação em torno da realidade daquelas afirmações. E cito Vossa Excelência, em respeito ao direito dos cidadãos brasileiros a um judiciário honrado. Como Vossa Excelência bem enfatizou em sua nota dirigida ao país, o que permite relembrar, nesse mesmo sentido, a preocupação sempre externada por esta Corte em diversas ocasiões, quando proclamou com absoluta certeza moral que os cidadãos desta República têm o direito de exigir que o Estado seja dirigido por administradores íntegros, por legisladores probos e por juízes incorruptíveis, pois, afinal, como se costuma destacar, o direito ao governo honesto constitui prerrogativa insuprimível da cidadania. Não constitui demasia insistir na afirmação de que a probidade, a moralidade e a correção ética, valores potencialmente afetados pelas já referidas insinuações, traduzem normas de conduta que devem sempre reger de modo incondicional o exercício de qualquer parcela do poder estatal, notadamente se tratar da prática da função jurisdicional, independentemente do grau de jurisdição em que seja ela exercida. É por isso, senhora ministra Carmen Lúcia, é por isso que se impõe repelir qualquer pretensão ou mesmo ensaio de tratamento sigiloso da investigação em torno dessa delicadíssima matéria trazida a lume pelo senhor Procurador-Geral da República, pois, em tema tão sensível como esse, somente a visibilidade plena poderá legitimar aos olhos dos cidadãos desta República as conclusões da apuração reclamada, cuja eficácia certamente será maior se da tarefa investigatória incumbirem-se em atuação harmoniosa e convergente essas duas importantíssimas instituições da República, que são o Ministério Público Federal e a Polícia Federal. Ao
Ao concluir as considerações que venho de fazer, senhora presidente, quero registrar a minha confiança, quero registrar o meu respeito pela pronta e firme iniciativa de Vossa Excelência em relação às providências cuja adoção impunha-se como medida de imperiosa necessidade, seja em face da comunidade jurídica, seja, sobretudo, em face e em respeito aos cidadãos desta República. Não foi a única manifestação no plenário, nós vamos ver no próximo bloco. E veja também como foi a sessão de julgamentos desta quarta-feira no plenário do Supremo Tribunal Federal. Plenárias está de volta. No bloco anterior, vimos a repercussão dos áudios divulgados pela Procuradoria-Geral da República e cujo sigilo foi quebrado pelo ministro Edson Fachin, nos quais, entre outros diálogos, a Suprema Corte foi citada. O decano da Corte, ministro Celso de Mello, na sessão plenária da quarta, mencionou o tema e defendeu as medidas adotadas pela ministra Carmen Lúcia já na terça-feira. Na mesma sessão da quarta, o ministro Luiz Fux falou em prisão dos delatores. O ministro disse que eles enganaram o Ministério Público e ofenderam a Justiça. Esse episódio de ontem, que foi difundido de forma transparente pelo excelentíssimo senhor Procurador-Geral da República, revelou que esses partícipes do delito que figuraram como colaboradores, eles ludibriaram o Ministério Público, eles degradaram a imagem do país no plano internacional, eles atentaram contra a dignidade da justiça e eles revelaram a arrogância dos criminosos do colarinho branco. De sorte que eu deixo ao alvedrio do Ministério Público a opção de fazer com que esses participantes dessa cadeia criminosa, que confessaram diversas corrupções, que eles passassem do exílio nova-iorquino para o exílio da Papuda. Vamos para a sessão jurisdicional, que aconteceu nesta quarta-feira, ou seja, os julgamentos propriamente ditos. Portanto, nesta sessão da quarta, o Supremo Tribunal Federal decidiu que a União deve ressarcir estados por erro em valores repassados para a manutenção do ensino fundamental e qualificação dos professores. Karina, portanto, trata-se do cálculo do pagamento do Fundef que estava em jogo nestas ações que foram julgadas na quarta-feira. Exatamente. Era a conta aritmética, o modo de se calcular que estava sendo colocado em discussão no plenário para saber se a União teria interpretado a legislação de 96 junto com o que determina a Constituição de forma correta ou se estaria equivocado esse modo de cálculo feito pela União. E foi justamente nesse ponto em que os ministros se manifestaram, ficando vencido apenas o ministro Marco Aurélio e Luiz Fux, que entendiam que a interpretação da União estava correta e que não haveria qualquer valor a ser repassado, mas que a maioria que se formou entendia que havia sim uma diferença que deveria ser complementada pela União. Só para a gente entender um pouquinho, esse Fundef é um fundo criado para que os estados pudessem investir um mínimo nacional estabelecido para cada aluno matriculado no ensino público e que a partir desse valor nacional, os estados com esse fundo fariam o investimento ou então a destinação do Fundef. Caso o valor arrecadado nos estados e nos municípios não fossem suficientes para cobrir ou se chegar àquele valor mínimo nacional de investimento por aluno, aí deveria a União fazer a complementação. E nesse cálculo, os ministros acabaram entendendo, por maioria, que a União teria se equivocado na forma de se calcular essa complementação. Vamos rever na reportagem da TV Justiça como foram esses julgamentos na sessão plenária da quarta-feira. O Fundef era um fundo de apoio ao ensino fundamental que foi extinto em 2007 e previa que os estados deveriam pagar um valor mínimo anual por aluno. Caso o Estado não conseguisse arrecadar o valor mínimo, a União deveria complementar a diferença.
Os estados da Bahia, Sergipe, Rio Grande do Norte e Amazonas entraram com ações no Supremo, alegando que durante a existência do Fundef, a União repassou menos dinheiro do que deveria. Não é aceitável uma alternativa hermenêutica que permitiria à União, depois de calculados os valores mínimos de cada estado, discricionariamente eleger o menor e não repassar nada. Repassou quanto quis, repassou quanto achou que cabia no orçamento. A Advocacia Geral da União alegou que o cálculo era feito por estado. Em nenhum exercício financeiro, a União deixou de complementar. E complementou dentro das balizas legais. Não se teve aí a intenção de burlar de forma alguma a metodologia de cálculo, inclusive destacada na nota técnica da Secretaria do Tesouro Nacional, que foi acostada aos autos, a nota técnica 01 de 2005, explica exatamente esses cálculos, relaciona todos os valores mínimos adotados ao longo desse período, 97 a 2006. A maioria dos ministros entendeu que o valor a ser pago pela União deveria ter levado em conta a média nacional por aluno. Com isso, a União deve ressarcir os estados dos valores que ficaram faltando. O valor mínimo anual por aluno, de que trata o artigo 6º, parágrafo 1º da Lei 94/2496, deve ser calculado levando em conta a média nacional. Estou acompanhando no conhecimento das ações civis originárias e propondo parcial procedência com a finalidade de condenar a parte ré ao pagamento indenizatório da diferença entre os valores de complementação devidos orçados com fundamento no Decreto 2264 de 1997 e na fórmula de cálculo apresentado pelas partes autores durante o exercício financeiro de 1997 a 2007. Soma-se a receita de todos os fundos, divide-se pelo número de matrículas em todo o país e calcula-se um número, que é a média nacional. E, naqueles estados e municípios em que esta média não tenha sido atingida, a União deve complementar. Acho, presidente, que este é o sentido inequívoco da Constituição e da legislação aplicável, de modo que eu, nesse particular, vou pedir todas as vênias ao eminente relator para me filiar à divergência. E penso que adicionando alguns argumentos que considero relevantes. Se nós mudássemos a interpretação do modo de cálculo do Fundef, nós criaríamos a seguinte e contraditória situação. Para todos os municípios, por força de decisão do Superior Tribunal de Justiça, utiliza-se um critério, o da média nacional. E para os estados, se utiliza um critério diverso, o que, a meu ver, violaria o artigo 19, inciso 3º da Constituição, que impede a desequiparação entre entidades estatais. Portanto, se nós, em ação civil originária, decidirmos diversamente, nós criaremos uma dualidade de regimes. Um regime valerá para os municípios, todos, 5.000 e tal, e outro regime valerá para os estados da Federação, 27. Portanto, também por esta razão, presidente, que é complementar, quer dizer, eu acho que a interpretação feita pelo Superior Tribunal de Justiça está correta. E, além disso, acho que, como regra, a interpretação que o Superior Tribunal de Justiça deu ao direito federal é a que deve prevalecer. Tenho que, pela natureza deste fundo estabelecido, que é exatamente para se fazer a redistribuição, o seu caráter distributivo, e se determinar que haja em todos os estados e no Distrito Federal esta equalização que se faz com a União estabelecendo o critério, segundo foi interpretado aqui, julgar parcialmente procedente o pedido formulado na ação civil 648 do município da Bahia, por entender, como também já foi afirmado, que não seria o caso de se reconhecer pagamento devido por
a título de indenização, até porque neste caso haveria um duplo pagamento. E o gasto feito pelo Estado, neste caso, já será devidamente compensado pelo reconhecimento do fundamento do pedido e, portanto, da procedência do que nele se contém. Os ministros ainda frisaram que o valor que a União irá repassar à Bahia, Amazonas, Sergipe e Rio Grande do Norte deverá ser usado exclusivamente na educação. Esta foi a semana no plenário do Supremo Tribunal Federal, uma única sessão por conta do feriado de 7 de setembro. Na próxima, as sessões voltam ao normal, as atividades, portanto, aqui no STF. Quarta e quinta é dia de plenário e dia de direto do plenário, que você acompanha ao vivo a partir das 14 horas e o nosso encontro final de semana com plenárias. Obrigado pela companhia, como sempre. E continue conosco na TV Justiça.